agora para gravar. Bom, então começou a Pronto. gravação aqui. Então, primeiro, muito obrigado, professor Marcelo, pelo convite. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui para conversar comigo. A ideia nesse momento aqui é mais bate-papo, entendeu? Então, vou fazer uma apresentação com vocês, mas a ideia é que vocês tenham uma interação comigo, porque acho que flui melhor o entendimento, acho que as coisas acontecem de maneira mais interessante. Entendeu? Essa dinâmica que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou entrar aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês. E, e aí acho que vai ficar mais interessante. E aí aqui agora eu vou mostrar aqui um PDF. Marcelo, me confirma aí se tu está enxergando o PDF. Estamos sim. Só Então, falta só ampliar. tá, então vou colocar agora como apresentação de slides. Vocês estão vendo direitinho agora? Tá joia. Tá joia, tá ótimo. Beleza, então primeiro essa palestra eu apresentei recém agora no segundo seminário de extensão do programa da Federal do Mato Grosso do Sul. E aí o tema ele é bastante pertinente porque com o advento da inteligência artificial, meio que todo mundo está achando que agora a IA vai salvar tudo. E muitas vezes se esquece que a IA é simplesmente mais uma ferramenta, entendeu? Então, sendo uma ferramenta, você precisa saber dominar essa ferramenta dentro de um portfólio que eu considero que é maior, que são as tecnologias de informação e comunicação. E aí a ideia é verificar se você sabe utilizar isso daí para produção de pesquisa e produção, principalmente no caso do Profiap, de produtos técnico-tecnológicos, certo? Então aqui tem a apresentação que o professor Marcelo já fez, e aí a ideia da conversa de hoje é baseado nesse problema de pesquisa que inicialmente eu trouxe lá no fórum dos coordenadores do Profiap, trouxe lá também para o pessoal do Mato Grosso do Sul, e agora eu estou aqui trazendo para vocês. Abdinardo, O- desculpa interromper, mas acho que não tá gravando, porque aqui não tem Não, nenhuma não, mensagem. não, vocês não estão gravando, não estou gravando pelo Google Meet, eu estou gravando pelo Ah, OBS pronto, Studio, então vocês não pronto, vão ver pronto. isso. Aí Perfeito. eu depois eu mando o link para vocês fazerem o download, entendeu? Eu estou usando aqui um software local aqui para evitar qualquer, digamos assim, probleminha. Mas vamos lá. Então a ideia é trabalhar esse problema de pesquisa aqui, de como é que eu utilizo efetivamente as tecnologias de informação e comunicação para produzir pesquisas e PTTs com qualidade reconhecida, tanto pela comunidade científica e pela sociedade em geral. E aqui eu estou chamando a atenção simplesmente em uso efetivo. Uso efetivo significa você saber dominar a ferramenta, certo? E aí por que eu estou trabalhando isso? Então, como o Profiap ele é um mestrado em administração pública, e aí a palavra-chave é administração, então eu estou trazendo aqui, nessa palestra inicial, a resolução número 5. Inclusive esse slide eu enviei para o professor Marcelo, depois vocês têm acesso. Se você clicar aqui nessa resolução número 5, você vai acessar as diretrizes curriculares nacionais da graduação em administração aqui no Brasil. E se você olhar aqui pela data, é uma DCN recente. E já aqui, no seu artigo 3º, no inciso 4º, uma das chamadas competências que se espera que um administrador saiba fazer, dentre outras, é essa competência número 4 aqui, que é aplicar técnicas analíticas e quantitativas na análise de problemas e oportunidades. Então isso daí, gente, não é só esperado para fazer pesquisa. Isso daí é esperado, inclusive, para no dia a dia do trabalho de qualquer administrador. Então ele vai ter que saber julgar a qualidade da informação, ele vai ter que saber identificar, sumarizar, analisar e interpretar informações, sejam elas qualitativas ou quantitativas. Ele vai ter que saber julgar a relevância de cada informação disponível. Ele vai ter que saber comunicar as conclusões dessas análises que ele vai fazer. E ele vai ter que também saber identificar os contextos em que técnicas estatísticas podem ser utilizadas e julgar até que ponto os resultados obtidos de uma amostra podem ser extrapolados para uma população.
Então, a primeira reflexão que eu trago para vocês e aí não precisa responder agora, é uma pergunta retórica, mas para vocês refletirem. Vocês sabem fazer isso? Certo? Então, mais para frente a gente vai conversar. Além disso daí, na mesma resolução que se espera que um aluno de graduação saiba fazer, é que ele tem que ter prontidão tecnológica e pensamento computacional. Isso daqui tem tudo a ver com a, os holofotes que estão sendo colocados nas inteligências artificiais hoje em dia. Então, pensamento computacional, gente, é você saber resolver problemas de maneira algorítmica. Certo? Em suma, então, como é que resolver problemas de maneira algorítmica? É você saber compreender o potencial dessas tecnologias e aplicá-las na resolução de problemas e aproveitamento de oportunidades. E aqui eu chamo a atenção sempre por aplicá-las. Você vai ter que saber formular problemas e suas soluções de forma que as soluções possam ser efetivamente realizadas por um agente de processamento de informações, envolvendo as etapas de decomposição de problemas, identificação de padrões, abstração e elaboração de sequências de passos para a resolução. Então, em suma, vem novamente a pergunta: vocês sabem fazer isso? Mas aí você pode de repente me argumentar: ah, professor, mas aí eu sou um aluno de administração pública, eu não sou um aluno de administração. E aí, se eu levar para o campo da administração pública na graduação, a coisa é mais antiga ainda. A DCN dos cursos de administração pública é de 2014. E nessa resolução aqui, no seu artigo 4º, inciso 5º, ele diz que o administrador público ele tem que saber desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com métodos quantitativos e qualitativos na análise de processamentos econômicos, sociais, políticos e administrativos. E aí, a primeira dedução que se faz é: se eu cobro isso na graduação, por deduções também tem que acontecer na pós-graduação. Só vou dar uma pausa aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui, porque tem um pessoal que está querendo entrar. E aí, antes de eu continuar aqui, é a primeira questionamento que eu jogo para vocês. Baseado em tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vocês conseguem fazer isso? É uma pergunta aí, plateia. Tá, então pelo silêncio vai entender que ninguém sabe fazer isso. E isso é preocupante, porque se isso é esperado na graduação, na hora que chega Professor, na... boa noite. Oi, boa Eu não noite. sei as outras pessoas, mas o som tá bem baixo, não tô nem conseguindo ouvir o senhor direito. Tá. Melhorou Eu agora? acho, eu acho que o problema é aí no seu microfone, Aureliano, porque eu estou ouvindo muito bem. Tenta aumentar o volume. É. Então aí a pergunta é essa. Então até agora eu estou trazendo elementos que são cobrados em alunos de graduação. Então esses elementos da graduação, hoje em dia já é esperado que aconteça também na pós-graduação. Certo? E aí isso independe da ferramenta, isso ainda está no sujeito, está na pessoa. Então eu tenho essas habilidades, eu consigo desenvolver essas habilidades. Então vou voltar aqui para a apresentação. Então só mais um instantinho. Opa. Então voltando aqui para a apresentação, a gente chega diretamente nas TICs. Quando a gente lida com TICs, aí o detalhe é o seguinte: normalmente vocês vão encontrar conceitos que são muito ligados para a área da tecnologia, entendeu? Que aí você vai lidar com conceitos eminentemente técnicos, certo? Só que recentemente eu consegui encontrar um conceito que vai muito mais na área social, entendeu? Que inclusive é um conceito definido por um autor brasileiro, que é o Borba aqui que eu estou trazendo para vocês. E que quando a gente for pensar em tecnologias de informação e comunicação, primeiro a gente tem que pensar que ela é um ator integrante.
E essa tecnologia ela vai fazer um coletivo de humanos com mídia, certo? E aí, pela interação entre homem e essa mídia, e a mídia é um conceito muito mais amplo do que a tecnologia de informação e o que é tecnologia de comunicação. E uma vez que eles são unidos, eu preciso pensar o que é que eu vou fazer com eles. E o que é que eu devo fazer com eles? Primeiro, produzir conhecimento. Produção de conhecimento tem que passar do processo que eu vou utilizar essas máquinas para extrair o máximo de informações possíveis de um certo conjunto de dados. E uma vez que esse conjunto de conhecimento ele é produzido, ele ao mesmo tempo vai reorganizar o pensamento humano. Que é basicamente hoje que as inteligências artificiais estão fazendo. Nós estamos reorganizando como a gente vai produzir, por exemplo, a escrita de um artigo científico. Claro que hoje em dia, como está no início, meio que muita gente está utilizando meio que a IA para fazer tudo. Tá certo? Só que quando você utiliza a inteligência artificial para fazer tudo, aí surge aquele grande questionamento que eu particularmente falo em sala de aula. Bom, se a IA faz tudo, então para que eu vou te contratar? Se a IA faz tudo e basicamente você não faz nada. Tá certo? Então isso é outra reflexão que você tem que ser feita. Você tem que ser considerada, porque se de repente você está utilizando a IA para te substituir, ao invés de você utilizar a IA como ferramenta, tá certo? Simplesmente o que você está criando é uma possibilidade de você se tornar dispensável no mercado de trabalho de hoje em dia. Porque simplesmente todas as habilidades que eu espero que você saiba fazer, quem está fazendo é a IA e não você. Certo? Então esse pensamento tem que ser reorganizado para que a IA trabalhe com você, que a IA trabalhe por você e não que a IA substitua você. E aí é onde vem as chamadas implicações que ele está trazendo aqui. Primeiras implicações as pedagógicas, que é como é que a gente utiliza essas tecnologias para aprender. E recentemente eu encontrei um artigo de que enquanto a gente aqui no Ocidente, a gente ainda fica debatendo se a gente usa ou não IA no processo educacional, a China já está implementando isso desde o ensino fundamental. Então, assim, enquanto a gente ainda está discutindo, os chineses já estão fazendo. E uma vez que eu faço isso, eu também tenho que pensar em questões políticas do tipo, eu estou utilizando essa tecnologia, principalmente na nossa área, para saber formular melhores políticas públicas. Eu estou utilizando essa tecnologia para saber melhor monitorar as políticas públicas. E se eu sei fazer isso, eu vou trazer o lado bom disso, que é simplesmente promover o quê? Acesso à tecnologia e à cidadania, que é esse lado verde aqui da balança aqui, ó. Que isso se dá através de uma educação continuada aqui, ó. Certo? Que esse é o grande detalhe, principalmente com o advento da IA. Eu estou sabendo aprender a aprender, tá certo? Ou então eu estou simplesmente querendo encontrar um facilitador que no curto prazo eu vou me dar bem, mas no longo prazo eu vou me dar mal. Só que se isso for utilizado de maneira errada, aí você cai para esse outro lado da balança aqui, no qual eu vou estar reforçando uma divisão social, onde quem tem mais recursos sempre vai se dar bem e quem tem menos recursos sempre vai se dar mal. E por conseguinte, você ao invés de utilizar a tecnologia de maneira inclusiva, você vai utilizá-la de maneira exclusiva. E aí você vai promover aqui o que a gente está chamando de apartheid tecnológico. Certo? Então essa definição aqui para a nossa área de ciências sociais aplicadas é que recentemente eu encontrei que melhor se aplica de como a gente tem que enxergar uma tecnologia de informação e comunicação. Dito isso, aí vem o que eu chamo de ciência de dados, que eu acho que é mais amplo ainda, porque dentro dessa figura aqui, gente, inteligência artificial, ela é um campo da ciência de dados. Ela faz uma mescla com a ciência de dados aqui. Embora ele traga aqui que ela vai transpassando a ciência de dados, a inteligência artificial, eu percebo ela dentro do campo da ciência de dados. Ela está um conjunto que pertence aqui, que dentro dela eu posso fazer várias atividades e vários benefícios em termos de análise de dados. Então, quando eu pensar em IA, eu penso em ciência de dados, que também eu tenho que pensar que, antes de tudo, é uma coleção de técnicas. E o grande pergunta é, eu estou utilizando essas técnicas para quê? Para extrair valor dos dados. Certo?
Então, essa é outra reflexão que eu trago aqui de imediato. Aqui, deixa eu só incluir esse pessoal que está chegando agora. Ah, e aí eu pergunto a vocês o seguinte, o que é que vocês, antes de eu trazer essa definição, o que é que vocês achavam do que era ciência de dados? Se algum de vocês já tinha uma noção do que é isso. Eu não tinha noção nenhuma, professor. Até a própria IA, eu passei a IA, né, chat GPT, essas coisas, eu passei a usar até depois do mestrado, inclusive. Porque então, quando a gente vai falar sobre ciência de dados, que aí a turma acha que é só dados quantitativos, mas não. Quando eu olho aqui mineração de texto, estou trabalhando num contexto extremamente qualitativo. Quando eu estou lidando aqui com linguística, eu estou lidando com um aspecto totalmente qualitativo. Quando eu estou trabalhando com análise de imagens, eu estou lidando com aspectos qualitativos. Quando eu estou lidando com síntese de linguagem, eu estou lidando com elementos plenamente qualitativos. Certo? Então, como é que a gente pode modificar isso para o nosso dia a dia na perspectiva do administrador público? É que eu tenho que meio que compreender que eu preciso, a partir da agora, de utilizar essas ferramentas para sempre extrair a melhor informação possível do conjunto de dados que eu tenho. E aqui essa tabela que eu trago, depois vocês podem olhar com calma, são as possibilidades de tarefas que vocês podem fazer com análise de dados, com ciência de dados, que vai desde classificação até motores de recomendação. Isso daí depois é bom vocês olharem com calma cada uma dessas tarefas que é possível fazer com ciência de dados. E isso tanto se aplica para dados quantitativos como para dados qualitativos. Aqui eu estou trazendo meio que uma explicação de como deve ser o processo. Lembra que eu tinha falado logo no início do que é que vem a ser um pensamento algorítmico? De como é que eu lido agora nesse novo paradigma. Antes de qualquer coisa, você tem que saber isso daqui. E eu considero isso daqui como a principal mola mestra de todo o processo do pensamento algorítmico. Você tem que compreender o teu negócio. Na nossa lógica, no nosso paradigma, na nossa proposta de mestrado profissional, quando a gente fala de entender o negócio, é você entender o seu problema de pesquisa. Se você não compreende o seu problema de pesquisa, qualquer coisa que você vier a fazer depois, você não vai saber fazer. Entendeu? Você vai fazer qualquer coisa menos resolver o problema. Certo? Então, na hora que você domina, na hora que você se torna o mestre do que é o teu problema de pesquisa, aí você parte para a segunda etapa, que é você compreender tua estrutura de dados. Compreender a estrutura de dados é simplesmente saber, digamos assim, com 100% de previsão, o que é que cada variável está te dizendo. Seja ela qualitativa, seja ela quantitativa. Isso daí independe dessa abordagem que você vai. Compreender as variáveis de estudo, isso daí é fundamental. Porque senão você pode aplicar qualquer técnica em cima, ela vai te dar um resultado e você não vai saber lidar com esse resultado. Depois você faz aqui a preparação dos dados. E aqui, essa parte de treino e testes daqui é fundamental, principalmente se você for utilizar algoritmos de machine learning, deep learning para resolver esses problemas. Porque só é válido você criar um problema se esse problema consegue trabalhar com dados que ele nunca viu. Ou seja, você cria um modelo para resolver um problema, mas esse modelo ele tem que saber lidar com um conjunto de dados que ele desconhece. Por isso que essa etapa de treino ela é fundamental, porque quanto mais treinado o modelo, caso apareça aqui algo que ele nunca viu, ele vai saber lidar. Certo? Isso daqui é o coração de qualquer técnica de machine learning e deep learning. E isso, inclusive, também se aplica a IA. Recentemente saiu agora o GPT-5, que a OpenAI está anunciando aí como um modelo assim fantástico. Só que para ele chegar nesse modelo fantástico que está sendo trazido aí, ele passou por uma etapa de treino aqui muito, muito grande. Para que ele possa lidar simplesmente com perguntas que ele não foi treinado.
Mas na hora que vier da imaginação do teu usuário, ele vai saber te dar a melhor resposta possível. Para depois ele ser posto em disposição para qualquer pessoa, e aí a partir do uso se produzir conhecimento e ações em função disso daí. Então, isso daqui é uma proposta de pensamento algorítmico para se resolver os problemas nesse escopo de tecnologias de informação e comunicação. Eu vou dar uma pausa aqui, que depois parece que tem uma galera que está entrando aqui. E aí, eu queria conversar um pouco com vocês aí com calma sobre essa questão dos softwares aqui. Tá, nós somos pesquisadores. De certo modo, a área das ciências sociais aplicadas, ela foi acostumada a gente meio que pegar softwares, digamos assim, fechados e prontos, e basicamente o que a gente vai fazer nesses softwares é apertar botão. Eu falo muito isso porque quem foi pesquisador, quem fez mestrado até mais ou menos os anos de 2010, 2015, olhe lá, basicamente na área da administração se dizia, utilize o SPSS para fazer estatística. E aí se você for fazer análise quali, você vai utilizar o Atlas TI ou o NVivo. Era basicamente em cima desses softwares que a gente ia lidar. Qual é o problema de você utilizar softwares proprietários, softwares fechados? É porque não necessariamente o software fechado, proprietário, ele vai ter a solução que você precisa. E recentemente, nas áreas que eu estou pesquisando, se eu fosse depender de software proprietário para resolver os problemas de pesquisa que eu estou lidando, eu não teria resolvido nenhum deles. Porque são problemas de pesquisa tão, digamos assim, vou usar até uma expressão assim, fora da casinha, são tão fora da caixa, que o SPSS ou o NVivo, a Atlas TI, eles não estariam preparados para lidar com esse tipo de problema. E aí, hoje em dia, eu sou bastante incentivador de que vocês aprendam pelo menos ou a linguagem R ou a linguagem Python. Porque tanto no R quanto no Python, você consegue resolver problemas quant ou problemas quali. E com a vantagem de que se você tiver o pensamento algorítmico, você vai criar o algoritmo que vai resolver exatamente o que você precisa. Certo? Ah, professor, isso daí é muito difícil? Não, não é. Tanto que na Universidade Federal de Uberlândia, tem uma professora lá de um PPG lá, e ela é administradora de formação, que ela implantou num PPG de administração um laboratório de ciência de dados. E o que ela está fazendo lá é simplesmente ensinando os alunos dela a dominarem essas linguagens. Para que com esse domínio dessas linguagens, digamos assim, eles não fiquem temerosos ou limitados de resolver os problemas de pesquisa. Porque por vezes eu já me deparei em situações em que o candidato não consegue avançar no problema de pesquisa porque ele simplesmente está limitado ao que a ferramenta entrega para ele. E muitas vezes o problema de pesquisa demanda algo que a ferramenta não entrega. E nessas duas aqui, tanto o R quanto o Python, você cria a solução do seu jeito. Para quem quer começar agora, ou você pode utilizar o Orange Data Mining, que aqui é tanto quant e quali. O Iramutec ele é especificamente quali, mas veja que ele é baseado tanto no Python quanto no R. Ou o Jamov aqui, que é um programa de estatístico totalmente baseado também na linguagem R. E com a seguinte vantagem, pessoal, todos esses softwares que eu estou listando aqui para vocês são gratuitos. SPSS é pago, NVivo é pago, Atlas TI é pago. Certo? E aí eu faço a pergunta de vocês, algum de vocês alguém ou um conjunto de pessoas aí já ouviu falar dessas linguagens? Eu já ouvi tanto a R como a Python, as outras não. Mas você utiliza isso no teu dia a dia? Não. Nunca utilizei, não. Tá. Tava pretendendo começar com Python, mas ainda não tava certeza, não. Não tinha certeza se eu ia começar com ele. Inclusive, assim, se você clicar aqui nesses links, eles vão diretamente lá no site dos softwares lá.
Eu, particularmente, assim, eu sou um grande incentivador que vocês aprendam pelo menos uma dessas linguagens, o R ou Python. Porque aí você vai utilizar essa linguagem para resolver o teu problema. Você vai customizar o software para resolver o teu problema. Com a vantagem que tanto R como Python, ela lida tanto com problemas quant, ela lida tanto com problemas quali. Inclusive, ambas as linguagens hoje, elas permitem acesso diretamente aos modelos das IAs. O que é que eu quero dizer com isso? É que através de uma conexão chamada API, você consegue trazer a IA para dentro do teu código. Então, ou seja, ela entra como um agente para te ajudar a resolver o problema em questão que você quer resolver. Certo? E aí a gente chega no tópico inteligência artificial. Isso daqui, o que eu estou mostrando para vocês, eu fiz questão de mostrar, porque isso daí é o diagrama de como, por exemplo, qualquer linguagem GPT da vida funciona. Então, se você quiser entender como é que o chat GPT funciona, é só você prestar atenção nessas figuras que eu estou mostrando aqui para você. Tanto o chat GPT como o Gemini, ou qualquer linguagem de GPT que tem disponível aí. Essa é a arquitetura básica, e esse link aqui te leva para o artigo que originou tudo isso daí. Tanto é que na outra palestra eu falei para as pessoas o seguinte, olha, você quer saber para que serve, por exemplo, álgebra matricial? Aí eu expliquei, sem álgebra matricial não existe chat GPT. Aí uma aluna lá comentou, agora eu entendi para que eu aprendi matrizes lá no ensino médio. Entendeu? Então, isso daqui é a arquitetura de que funciona qualquer linguagem GPT. E por que eu estou mostrando? Aí eu faço analogia numa autoescola. Quando a gente tira a carteira de motorista, a gente não é obrigado a saber consertar motor de carro. Mas eu lembro muito bem que você tem aula teórica de como é que funciona o motor de um carro. Entendeu? De como é que funciona minimamente a parte mecânica de um carro. Isso daí eu lembro muito bem que numa parte teórica você tem que saber isso daí. Até porque você vai dirigir o bendito carro. Então, em certa medida, o pesquisador de IA, que vai utilizar a IA, ele meio que tem que parar de ser usuário de IA, um mero usuário de IA, e de certo modo a começar de pouco em pouco a compreender como é que uma IA funciona. Certo? Para quê? Porque se você compreende como é que uma IA funciona, você vai saber melhor tirar proveito dela. E aí onde é que vem a grande pergunta que eu acho que a maioria sempre, quando vai conversar comigo com isso, é qual é o tipo de IA que eu utilizo? Bom, responder essa pergunta hoje é meio complicada porque existe uma altíssima probabilidade dela já estar desatualizada. Porque tenha certeza que nesse momento que a gente está conversando aqui agora, existe alguém que já está desenvolvendo algum IA. Entendeu? Que a gente não faz a menor ideia e essa IA vai ser muito melhor do que essa que a gente está utilizando aqui agora. Mas como ponto de partida, baseado nesse canal de YouTube aqui, se você clicar lá, ele tem também como fazer a dublagem para português. Ele sugere que em 2025, essas IAs aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, elas seriam um bom ponto de partida para vocês utilizarem na produção de dissertações, artigos e produtos técnicos tecnológicos. Percebam que aqui são IAs que não são GPT, mas são IAs muito especializadas para o processo de mapeamento de literatura, para o processo de escrita de material bibliográfico, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto é que o top one que o cidadão aqui recomenda é vocês passarem a utilizar o SciSpace. Agora lembrando, pessoal, essas IAs ela tem uma assinatura grátis no qual vocês vão utilizar até certo limite, mas passando desse limite ele vai passar a cobrar. Certo? Então, dá para vocês experimentarem várias dessas IAs aí que vocês podem implementar durante o processo de construção de pensamento e de escrita científica. Agora, claro, utilizando de preceitos éticos. Certo? Não vai fazer plágio. Essa é a grande mensagem. Aí, digamos que você diz assim, professor, mas aí só tem essas 5? Em 2023, o guia IA da revista Exame traz 500 tipos de IA por baixo, que você pode escolher para resolver
teu problema. Entendeu? Ou seja, então o mundo não é só GPT. Aí, claro, você clicou aqui, ele vai te levar no link lá do guia, você pode baixar o guia para você descobrir um IA que vai resolver a tua necessidade. E aí basta você procurar pelas palavras-chave ligadas à tua necessidade nesse guia aqui. Aí eu utilizei um IA do Google, que foi o Notebook LM, e aí eu pedi para ele olhar naquele guia quais seriam as IAs mais interessantes para eu iniciar um trabalho científico, para eu utilizar um, um, um novo estudo científico. E aí ele me sugeriu essas 5 aqui, ó, certo? Do qual vocês podem, mais uma vez, a partir da tua necessidade e experimentação, extrair o potencial delas para resolver, digamos assim, os teus objetivos acadêmicos. E aí, para além dessas ferramentas aqui, eu trago mais essas 4 aqui, que eu vou discorrer um pouco com elas, que eu acho que muita gente desconhece. A primeira delas é o Zotero aí. E por que eu estou recomendando para o Zotero? Porque se você aprende o Zotero, você não precisa mais decorar a BNT. Principalmente na questão de gerenciamento de referências. Então, o Zotero ele funciona tanto no Word como no LibreOffice, ou se você quiser utilizar aqui um editor LaTeX, ele também resolve. Eu fortemente recomendo que vocês aprendam a utilizar o Zotero. Por quê? Porque ele vai guardar suas referências, e se você faz o link, por exemplo, com o Word, você já faz a citação e ele já constrói o capítulo de referências para você. Então você não precisa ficar se preocupando, como é que eu cito um livro, como é que eu cito um artigo, como é que eu cito um vídeo, e por aí vai. Certo? E curiosamente, boa parte dos alunos de administração não utiliza o Zotero. Ou o Mendeley, que é o concorrente dele. Então, primeira dica, aprenda a utilizar isso aqui. O Overleaf, particularmente, a gente está utilizando aqui na UTFPR, por quê? Porque a gente já tem um template pronto, no qual, se você domina usar o Overleaf, a tua única preocupação é com escrita. Você não vai ter que se preocupar em formatar documento. Porque por mais que você use um template em Word, quando você escreve alguma coisa em Word, você tem que se preocupar com diagramação do arquivo. Você coloca uma tabela lá, aí a tabela já mexe no escopo do texto, aí você para ter que se preocupar com a diagramação do trabalho. O LaTeX, o /Overleaf, ele elimina essa preocupação. Você vai escrevendo lá e ele já vai diagramando tudo para você de maneira fantástica. As áreas das engenharias utilizam bastante o Overleaf /LaTeX. As engenharias utilizam isso bastante. E eu acho que nós das ciências sociais aplicadas a gente deveria passar a utilizar também. Porque aí a gente não fica se preocupando com forma, a gente só se preocupa agora com conteúdo, com escrita. Inclusive, quando a gente vai para avaliação de dissertações, uma das coisas que a gente sempre utiliza é dissertação totalmente fora da diagramação. E aí você vai gastar um tempo depois tendo que diagramar a sua dissertação. Ou pagar alguém para fazer isso daí. A outra IA em particular que eu recomendo para vocês é utilizar aqui o Napkin AI. O Napkin AI é fantástico porque ele pega um conjunto de texto e ele procura desenvolver uma imagem que procura representar aquele conjunto de texto. E nós da administração, não se esqueça, gente, a gente adora imagens. Entendeu? Então, por vezes você vai escrevendo lá texto, mas aí de repente você quer trazer uma figura que possa representar melhor aquele conjunto textual que tu está trazendo. E aí de repente você não sabe, digamos assim, utilizar um CorelDRAW da vida, certo? Ou utilizar um GIMP da vida para fazer gráfico e diagramação. Então você pega lá o texto, joga lá e ele já sai criando várias propostas de imagem para você. Inclusive, ontem eu utilizei isso para produzir umas imagens aqui no artigo que eu estava escrevendo. E por fim, utilizar o Notebook LM. Certo? O Notebook LM, porque ele é gratuito, ele permite fazer análises qualitativas até 50 documentos de uma vez só. Ele permite que você treine ele do tipo, olha, a partir do uso do material do autor fulano de tal, faça esse tipo de tratamento.
certo? Então, assim, para análise qualitativa, o notebook o LM eu recomendo bastante. Inclusive, eu tenho 2 orientandos meus que estão utilizando o notebook LM para fazer as análises qualitativas dele. Claro, o que é que eu fico em atenção com eles enquanto orientador? Notebook LM é a ferramenta para te ajudar a pensar, a escrever os resultados. E não você pegar os resultados que ele produz lá e fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Porque isso aí é plágio. E aí, gente, em termos ao problema de pesquisa que eu trouxe logo no início, como é que a gente resolve aquele problema de pesquisa? A minha humilde sugestão está nesse tópico aí. Que nós aqui do Profiap, seja na Univasf, ou seja aqui na UTF, ou seja lá onde for, em alguma associada da rede, a gente precisa ter um plano contínuo de capacitação docente e discente para esses temas. Certo? Isso daí precisa ser ensinado constantemente. Até porque essa tecnologia ela avança muito rápida. Por isso que eu falo que a gente tem que ter alfabetização em ciência de dados. Porque não necessariamente, gente, vocês vão usar a IA para fazer tudo. Entendeu? A IA, ela como uma ferramenta, ela funciona para certos propósitos, mas para outros, não. Certo? E o que é que eu quero dizer com isso? É que cuidado para de repente não estar usando uma bala de canhão para matar uma mosca. Certo? Então essa é a grande mensagem. Então você aprender a ciência de dados, você vai aprender várias outras ferramentas além da IA. Também que a gente tem que ter alfabetização, que é o que eu estou chamando aqui de literacia, de inteligência artificial. Entendeu? A gente tem que saber compreender como é que a inteligência artificial funciona. A gente precisa saber compreender como é que nós vamos escrever os prompts, que são os textos que a gente utiliza para interagir com ela, para poder extrair o melhor propósito dela. Para além disso, também é importante para nós a gente fazer a documentação de casos de uso. Porque por vezes facilita o aprendizado quando eu vejo uma aplicação na minha área de domínio. Por exemplo, o professor Marcelo ele é cientista político. Então não é eu mostrando a aplicação da IA na engenharia de produção que vai convencê-lo a, digamos assim, usar a IA de imediato. Facilitaria o convencimento para ele se eu mostrasse casos de uso na área da ciência política. Dele chegar e me dizer assim, Abinardo, como é que você utilizou a IA para lidar com esse conjunto de dados qualitativos que trata dessa temática da área da ciência política? Aí eu vou lá e mostro para ele. Porque facilita, ele consegue fazer melhor link com isso daí. E na área da gente, venhamos e convenhamos, os casos ainda estão muito escassos. Para além disso, nós mesmos a gente tem que começar a fazer um processo de elaboração de materiais didáticos específicos. Então, quando você escreve a tua dissertação, quando você escreve um artigo, ele pode vir ser um material didático. Até porque, quando você vai escrever a tua dissertação ou um artigo, tu vai utilizar a escrita de outras pessoas que vieram antes de você. E você espera que esses materiais sejam o mais didáticos possível para que vocês entendam o que foi que eles fizeram. Entendeu? Acredito que por vezes vocês já se depararam com artigos nos quais vocês leem, e tem uma certa dificuldade de entender o que foi que o cara fez. Mas quando a gente faz isso de maneira clara, a citação desse material é quase que automática. Uma outra sugestão que eu trago seria a criação de grupos de pesquisa interinstitucionais sobre esses temas. Ou seja, a gente passar a conversar, tipo isso aqui que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Certo? Utilizar o YouTube para fazer a propagação audiovisual desses conteúdos, ou seja, de repente, essa palestra que a gente está conversando aqui agora, se ela é disponibilizada no YouTube, ela pode vir inspirar outras pessoas que vierem depois. E aí eu coloquei os 3 pontinhos ali porque eu não tenho uma solução para tudo, né? E de repente possa vir mais contribuições para esse processo de solução que eu estou propondo aqui. E aqui tem as referências que depois vocês podem dar uma consultada. Essa seria a parte da apresentação inicial, sabe, Marcelo? Mas aí o grande detalhe, que eu até insisti bastante contigo, foi para a gente começar a conversar agora. Que eu gostaria muito de ouvir vocês, alunos, para a gente começar a trocar as ideias. Entendeu? Porque não fazia muito sentido eu vir aqui falar e vocês só ouvirem.
O que eu queria entender muito mais é quais são as percepções de vocês sobre essas temáticas e como é que a gente pode dar certos encaminhamentos para que vocês passem a utilizá-las de maneira efetiva na produção científica de vocês. Exatamente. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecê-lo, Abidinado. Acho que uma excelente palestra e eu já tinha assistido essa palestra em outro momento, né? Mas é fundamental o que você está colocando, tanto no que diz respeito a caracterizar a inteligência artificial, quanto trazer, né, todas essas possibilidades e, além de tudo, refletir, né, sobre a própria questão pedagógica do pensamento, do fazer ciência, né, a partir de agora é fundamental. Eu mesmo tenho assim as minhas considerações, algumas indagações, mas vou primeiro passar a palavra aí para os discentes. Acho que Laudivan tinha algumas questões, não tinha, Laudivan? Você quer fazê-las? Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estava terminando de ajeitar aqui meu escritório. Não, eu ia comentar com o professor sobre ele comentou do LaTeX, né? E aí eu já tenho experiência com LaTeX já, e com o Olive também eu tenho. E aí eu vi, nós temos uma classe para LaTeX da Univace, mas acho que ela precisa de atualização. Pode ser até um projeto para poder pegar ela e atualizar, para poder pegar com as versões mais recentes da BNT. Né? E aí foi perguntado também sobre se tinha experiência com Python e coisa, eu ia responder na hora e me atrapalhei aqui, mas eu tenho experiência com Python, não tenho com R, por ser programador também. Aí era isso que eu ia falar. Mas, enfim, eu vi as ferramentas, achei interessante, ainda mais o fato de o professor ter falado de software livre, que tem essa vantagem de a gente poder também adaptar ele para a nossa necessidade, né? Porque quando você usa algo que já vem pronto, é mais fácil, mas é mais difícil de adaptar ao uso, porque ele vem, a gente já não pode estar mexendo. Mas era isso, eu ia dar essa contribuição e já tinha passado o momento, mas obrigado. Eu estou aqui, e aí, à medida que o professor for falando, mas eu me interessei porque é uma coisa que eu já há algum tempo tenho experiência com LaTeX, e eu vinha procurando já adaptar aqui algumas coisinhas para usar já para os trabalhos no Profiap. Né? E a dificuldade foi essa de encontrar uma classe atualizada que eu pudesse usar na Univace. Satisfeito. Inclusive, só pegando o gancho aqui rapidinho, olha, por exemplo, no site da UTFPR, depois eu posso mandar para ti, Marcelo, com calma, bem direitinho. Lá você consegue baixar já o template da UTFPR, caso você queira utilizar. Aí, claro, o que é que você vai fazer? É onde tem o UTFPR, você substitui por Univasf. Só isso. Porque o resto já está atualizado pelas normas da BNT, tudo bonitinho e tal. A parte documental está toda lá. E como depoimento, por exemplo, eu tenho duas orientandas, inclusive uma delas até ganhou o prêmio. Para tu ter ideia, essa que ganhou o prêmio, ela trabalha no RH. Então essa menina tem zero experiência de programação. Quando eu apresentei lá o LaTeX para ela, barra Overleaf, na primeira semana ela tomou um susto. Mas com o tempo, quando ela foi aprendendo, ela disse assim: professor, eu não quero utilizar o Word nunca mais na minha vida. Eu quero utilizar isso aqui porque isso aqui é uma maravilha. Entendeu? Aí tem uma outra que ela é secretária. Ela também tem zero experiência de programação. Primeira semana foi um susto. Da segunda semana em diante, ela estava maravilhada. Então o LaTeX ele causa esse primeiro susto porque você vai escrever entre aspas, linha de código. Mas depois que você entende a dinâmica dele, é uma maravilha. O que mais assusta no LaTeX é como fazer tabela, mas existe inclusive sites que meio que montam o código da tabela para você. Você monta a tabela lá como se você estivesse montando no Excel. Depois esse site já gera o código, você só copia para o teu template e acabou-se.
Eu uso Linux, né? E aí algumas tem alguns ambientes como o Kali ou o Tex Studio, que ele já tem o construtor de tabela já embutido, rapaz, fica uma facilidade. O grande lance, a diferença você nota o LaTeX, a diferença é quando você começa a trabalhar com referências, e aí o trabalho vai crescendo, e aí você começa a ter que mudar as referências e dizer, eita, eu vou ter que botar um capítulo aqui. E aí você vai ter que mudar tudinho, página, tudo. Aí depois, eita, agora achei que nessa sequência não ficou legal. Pronto. No LaTeX é tudo automático. Gerou, já foi. E aí no Word, meu irmão, é um parto. Então, eu sugiro isso daí. Bom, tem um jovem aí que quer falar comigo aí, que levantou a mão, pode falar. Não, eu só ia compartilhar da minha experiência com o LaTeX. Assim, eu trabalhei um pouco com ele. Eu peguei uma tutoria na época da faculdade, na época da graduação, e eu passei uns 3 meses mexendo com ele. Eu apanhei um pouco para começar a pegar o ritmo dele. Como eu trabalhei pouco com ele, eu acabei voltando para o Word, mas realmente a forma, até você pegar o jeito e começar a escrever, a pessoa sofre bastante, mas depois alguns amores com ele. Como o Lodman disse, assim, tem muita coisa bem organizada já era tudo de uma vez, era bem legal também. Mas talvez vá, assim, eu acredito que vale o esforço para aprender a mexer com ele. Mas é isso, era só esse adendo mesmo. Assim, a reflexão que a gente faz é o seguinte, imagina assim, você tem várias áreas que utilizam isso, inclusive revistas internacionais, muitas delas, quando você vai escrever para elas já te dão um template em LaTeX, justamente para você não ter que ficar se preocupando com diagramação. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas vamos lá, o pessoal das exatas utiliza isso bastante, tem uma galera da economia que utiliza bastante, e eu quero entender por que a gente não utiliza. E aí, sinceramente, a conclusão que eu cheguei é que a gente não utiliza meio porque não quer, não é porque não se aplica, é porque não quer. Sabe o lance da curva de aprendizado? Então, às vezes, a gente com medo de aprender alguma coisa, a gente tende a se acomodar, tá certo? E aí a gente tem que se agarrar ao que a gente conhece. O problema, galera, é que aonde a gente andou se agarrando durante muito tempo é pago e cobra caro. Que é não se esqueça, o pacote Microsoft, basicamente hoje em dia você não consegue mais piratear o Microsoft. Entendeu? Você tem que comprar uma licença. Entendeu? E aí você tem que ficar preso a essa licença para sempre. Como é que eu trabalho? Tipo, eu só uso software livre. Eu não uso o Word, eu utilizo o LibreOffice e atendo minhas necessidades tranquilo. E quando vai para uma escrita mais especializada, eu estou usando o Overleaf. E eu falo Overleaf, gente, porque você não precisa instalar nada. Você só precisa abrir uma conta lá e acabou-se. Entendeu? Você utiliza ele na versão gratuita, mas se você quiser utilizar mais funcionalidades, você faz uma assinatura lá e tudo certo. Então essa seria mais na parte da escrita. Agora na parte do uso da IA, pessoal, aí o que eu chamo a atenção é aprender a aprender. Não fiquem muitas vezes esperando assim do tipo, essa é uma das mensagens que eu queria deixar claro para vocês. Não fique esperando que algum benevolente apareça na vida de vocês e resolva ensinar para vocês. Porque se vocês forem nessa perspectiva, vai ficar bem complicado vocês se desenvolverem enquanto pesquisadores. Entendeu? E você vier com aquela pergunta, qual é a IA do momento, você tem que parar para estudar, parar para pesquisar. Não tem o que fazer. Veja, vocês sabiam que tinha um guia de 500 IAs que vocês poderiam utilizar? Não, não fazia nem ideia. Mas outra coisa também, professor, que eu vejo muito essa questão da IA, é justamente sobre como utilizar ela, né? Hoje em dia eu vi algumas pessoas falando sobre o engenheiro de prompt, específico para IA, que é os comandos, né? Que você tem que saber falar com a IA para ela responder você da maneira correta e você obter o resultado que você espera. E principalmente essas questões de LA, IA de LLM, né? Que é tipo de chat GPT, a possibilidade deles. Esqueci como.
alucinar, isso mesmo. A gente teve até uma palestra no final do período passado com um servidor da Univasf da área de tecnologia, que ele explanou um pouco sobre essas questões também, trouxe algumas IAs que, por exemplo, eu não conhecia, como o notebook LM. Ele também trouxe uma do meio jurídico, que é o Minuta IA, e outras. É isso, vivendo e aprendendo, digamos, né? Assim, é como diz, assim, se vocês forem esperar, professor, venha me ensinar, eu lhe garanto, assim, gente, que um treinamento de como usar IA ia ser um negócio bem sacal. Eu lhe garanto que ia ser bem sacal, assim, você montar um curso, sei lá, de 30 horas de como usar IA. Lá pelas tantas, vocês iam estar já agoniados, querendo já ir pra prática. Entendeu? E o que mais tem hoje em dia, gente, na internet é tutorial ensinando como fazer isso. É o que mais tem hoje em dia, tutorial explicando como fazer isso aí. Aliás, a própria IA te ensina a usar a própria IA. Tá certo? O que eu sinto às vezes é a postura do indivíduo. É por isso que eu comecei a palestra focando no indivíduo. Não na tecnologia em si, é uma questão de postura do indivíduo. Então, se você muda essa tua postura de aprendizado, só você tem a ganhar. Certo? Por exemplo, eu depois de fazer um doutorado, eu querer fazer especialização, tá, pra que eu fiz isso? Porque eu percebi que eu estava estagnando na pesquisa. Eu percebi que eu estava me deparando com certos problemas de pesquisa, que o que eu sabia está se tornando irrelevante, está se tornando insuficiente. E aí eu resolvi fazer essa especialização nova. Eu preciso aprender coisa nova e eu não me arrependo de cada centavo que eu gastei nela. Mesmo depois de eu ter feito pós-doutorado, tendo feito doutorado, mas para mim foi uma das melhores experiências que eu tive. Porque me abriu um leque de oportunidade de pesquisa que antes para mim estava fechado. Estava literalmente fechado. Aí agora eu consigo fazer coisas que, inclusive eu estava até recentemente consertando um trabalho de um colega meu, que ele estava usando software proprietário. Então, por ele estar usando software proprietário, ele estava meio que limitado ao que o software dava. Aí eu peguei o banco de dados deles, comecei a usar aqui no R e perguntei assim, fulano, tu sabia que se... Tu sabe por que tá dando errado? Aí eu mostrei, tá dando errado por causa disso, tá, por causa da... Se a gente fizer essa abordagem, os indicadores vão melhorar substancialmente. Aí ele parou e disse assim, pois é, Abidinardo, a maioria dos artigos da área publica coisa... Aí eu vou falar um termo bem técnico, quando a gente utiliza um modelo de regressão, tem um indicador lá que é chamado R quadrado. Que é o que mostra a qualidade de previsão do modelo. Nessa área em específico, o R quadrado era em torno assim de 5% de acerto. Nessa modificação que eu fiz recente agora, teve casos que pulou para 85% de taxa de acerto. Só que num software proprietário eu jamais faria essa abordagem que eu propus no software livre. E eu só consegui chegar a isso porque eu mudei a forma de pensar. Eu passei a utilizar pensamento computacional para resolver meus problemas. Entendeu? E mesmo que a curva de aprendizado seja um pouco mais longa, tipo, se você começar hoje você vai estar mais esperto do que ontem. Se você continuar aprendizado, de repente você começa a dominar a ferramenta e aí você fica assim, poxa, mas eu achava que era tão difícil, mas consegui fazer. O que mais, gente? Vamos lá conversar. Agora, Abinado, uma coisa que me chamou a atenção, e você falando dessa questão da pedagogia, né, é que eu estava fuçando um pouco no DeepSeek e coloquei lá, joguei 3 autores e pedi da minha área, né, e pedi para ele fazer uma mescla, né, e ele fez, eu achei até bastante interessante. Agora, evidentemente, eu só achei aquilo, só teve sentido para mim porque eu conheço os autores, entendeu? E sei do diálogo entre eles, embora as diferenças. Se eu não conhecesse os autores, se eu nunca tivesse lido nada, aquilo ia ser grego para mim, entendeu? Então, acho que isso que também a gente tem que perceber, né? Eu só consigo fazer algumas coisas com a inteligência artificial porque eu também já tenho uma bagagem, né? Para fazer pergunta e para checar também se aquilo
que ele me retornou tem coerência ou não, né? Porque, caso contrário, se eu estou imaginando, vou fazer um trabalho de escola, vou pegar, jogar ali e entregar para a professora, isso não tem sentido nenhum, entendeu? Então, acho que a gente precisa ter ciência disso, que o mais importante ainda continua sendo o nosso conhecimento, né? A nossa bagagem que a gente traz, mesmo quando vamos utilizar a inteligência artificial. É por isso que ali naquele quadro que eu mostrei lá daquela proposta de pensamento algoritmo, a primeira coisa que você tem que saber é o domínio do negócio. É o domínio do negócio. Porque senão, se você não tem domínio do negócio, a IA pode alucinar e de repente tu tá achando que aquilo é certo. Aí lá pra frente você quebra a cara. Então, dominar o assunto é fundamental. E é por isso que eu falo bastante com meus alunos, né? Ah, professor, eu começo por onde minha dissertação, meu artigo? Com uma boa revisão de literatura. Uma boa, principalmente, porque tem diferença, galera. Revisão de literatura não é revisão sistemática de literatura. Porque a revisão sistemática de literatura, você avalia também a qualidade dos artigos que você está lendo. Você não só vai simplesmente dizer assim, os autores que publicaram na área tal foram X, Y e Z. Isso daí é mapeamento sistemático. A revisão de literatura é o que X disse para a área é relevante, é fundamental, que tipo de elementos o artigo de fulano resolveu da área e que tipo de elementos o artigo de fulano deixou de resolver para a área. Tanto é que no final, você inclusive atribui pontuações a esses artigos, porque você está avaliando a qualidade deles. Por que eu estou insistindo nisso? Porque ao avaliar a qualidade dos artigos da área, isso te fortalece a fundamentar o teu problema de pesquisa. Isso te fortalece a fundamentar a lacuna teórica que você está trazendo para a discussão. Porque, por vezes, para a gente estar fazendo a análise do Profiap, a gente acha que o problema do trabalho é problema de pesquisa. E muitas vezes não é. Isso é uma confusão que existe na rede Profiap, assim, tremenda. O cara diz assim, eu estou com uma dificuldade no trabalho fazendo uma dissertação sobre isso. A gente chega e pergunta assim, qual é a lacuna teórica? Ao aluno, oi? Eu digo, sim, tem que ter uma lacuna teórica aqui, porque você tem que resolver também um problema teórico. Não é só um problema do trabalho. Até porque você não precisa passar por uma dissertação de mestrado para resolver um problema de trabalho. Exato. Entendeu? O seu problema de trabalho tem que estar dentro de um contexto de um problema teórico que existe. Aí sim. Só que você só faz esse tipo de identificação se você fizer uma revisão de literatura bem feita. Você precisa dominar o assunto para depois você começar a pensar. E essa fase é a fase mais trabalhosa, vamos dizer assim, mais chata, inclusive, de todo o processo de escrita acadêmica. Só que se ela é mal feita, cara, aí todo o teu processo vai por água abaixo. E aí você me pergunta, professor, como é que eu faço isso? Gente, o que mais tem é youtuber explicando como é que faz isso daí. Até porque isso varia conforme cada youtuber, isso varia conforme cada plataforma, isso varia inclusive conforme ao escopo de revisão que você quer fazer. O importante é que você tem que aprender a fazer alguma delas. Tá certo? E aí vem aquela outra coisa, do saber aprender a aprender. Entendeu? Essa é a grande mensagem que, por muitas vezes, eu encontro em mestrandos essa dificuldade dele querer aprender a aprender. E aí eu fico me perguntando assim, mas como é que ele vai ser pesquisador se o métier do pesquisador é sempre andar em terreno desconhecido? Porque pesquisador que anda em terreno conhecido não é pesquisador, gente. Desculpa. Pesquisador sempre está se metendo em terreno desconhecido. Ele está sempre se metendo em lugar que ele não sabe onde é que vai dar. Ele tem uma ideia de onde ele poderá dar. E essa ideia prévia a gente chama de hipótese. Pode dar certo, pode dar errado. Entendeu? Agora, eu sou pesquisador de terreno conhecido. Desculpa, você não é pesquisador. Você só está simplesmente reproduzindo o que já se sabe. Isso não é pesquisa, gente. Isso daí é consultoria, isso daí é qualquer outra coisa. Mas não é pesquisa. E até é comum nos manuais de metodologia a ideia de que se você obteve um resultado mais ou menos, não publique, né? Não publique porque a chance daquilo não ser real ainda é grande, né? Então é necessário mais e mais pesquisa para procurar publicar algo com um nível, né, de certeza um pouco mais
avantajado aí. E outra coisa que me preocupa também, Abdinan, é essa questão da checagem, né, do nível de confiança da inteligência artificial, sabe? Eu sei que você falou aí, agora um novo GPT, né, mais potente, etc. Então, a tendência é que eles fiquem cada vez mais robustos mesmo, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que por questão de prudência, acho que é sempre necessário a gente checar, né? O que ele fez ali, né? Quer dizer, verificar, né? Não acreditar piamente, né, no resultado que você recebeu, né? Acho que isso é uma temeridade. Quer dizer, eu estou tentando juntar as duas pontas. Você tem que ter uma bagagem, por um lado, e por outro lado, não pode também confiar piamente na inteligência artificial. Seria por aí? O que você acha? Porque assim, é o seguinte, no momento em que eu começar a dizer amém pra tudo que a IA fala, cara, a chance de eu ser um desempregado é altíssima. É. É altíssima. Entendeu? Porque de novo, para pensar a seguinte solução. Se no final das contas quem tá fazendo teu trabalho é a IA, aí eu te pergunto, então tá, beleza, cara, então qual é a tua utilidade? Assim, porque pra mim você só passa a ser um intermediário desnecessário, sabe? Uma espécie de atravessador de IA. Tá, beleza, é isso que tu quer pra tua carreira? Tá certo? Que é o que a gente chamava antes do advento da IA dos apertadores de botão, né? Ah, eu sei mexer em Excel, beleza, tá, mas o que é que tu sabe fazer em Excel? Aí o cara, eu só sei digitar número. Eu dizia assim, tá, você sabe criar uma tabela dinâmica, você sabe fazer gráfico dinâmico, você sabe fazer um mínimo de programação no Excel? Ah, não sei. Digo, tá, então pra que eu vou te contratar? E outra coisa também, aí já vai, acho que além daqui do objetivo da sua palestra, mas você lembra daquele livro que até você achou para mim, a gente perguntando lá no grupo, aquele Algoritmo e Institucionalismo. Você lembra desse livro? É um livro escrito por cientistas políticos, eles tratam o algoritmo como uma instituição. E aí eles colocam o problema, né, de como que o algoritmo ele já está, né, moldando as nossas vidas, porque se ele é uma instituição, ele molda os nossos comportamentos, né? E isso daí vai ser muito utilizado em administração pública, então, e em políticas públicas, né? Então, por exemplo, o pessoal lá vai receber Bolsa Família. É o algoritmo que vai dizer se você tem ou não direito a receber o Bolsa Família, entendeu? Só que aí nós estaremos em um outro nível da burocracia weberiana, que o Weber fala, não, a burocracia vai transformar tudo num mundo frio, num mundo de uma jaula de ferro, né? Porque você vai ter que seguir as normas ali piamente e pronto. Isso vai acontecer agora com o algoritmo. Então, até em relação ao sistema político, à democracia, a gente tem que estar atento, entendeu? Porque o algoritmo, ele vai ser pensado por alguém, né? Eu estou falando assim, a questão da decisão, da tomada de decisão. Tem uma decisão por trás do algoritmo, alguém pensou aquilo, né? E aí você tem questões de discriminação, questões raciais, questões de concentração de poder, entendeu? Então, é capaz que esse mundo frio da burocracia venha mais com o algoritmo se nós não tomarmos também alguns cuidados, entendeu? Não podemos deixar nunca de termos, como você falou, senso crítico, conhecimento, enfim, para estar monitorando. Será que através da. Porque eu vejo pouca gente ainda problematizando essa questão. Será que a inteligência artificial também não pode ameaçar a própria democracia, a própria liberdade nossa também, né? Assim, na medida em que a gente começa a tomar as decisões, os resultados da inteligência artificial como uma verdade absoluta, isso pode criar um mundo muito perigoso. Mas, enfim, isso daí é para além do que você já colocou. Não, assim, antes de passar a palavra aqui pro pessoal, aqui pro Charles, pro Ladivan de novo, é o seguinte, assim, se a gente enxergar a IA como ferramenta, tipo, eu vejo a IA como se fosse um martelo. Um martelo, uma chave de fenda, um alicate. Esse é pra mim o que é uma IA. Se a gente pensa desse jeito, eu não vejo problema nenhum. O problema é no momento em que eu enxergo a IA como se fosse um sujeito como eu e você, Marcelo. Sabe? É quando eu começo a dizer o seguinte, mas eu vi no GPT. Aí eu mando assim, tá, e daí? E daí que tu viu no GPT?
É como se tu tivesse chamado um martelo para conversa, sabe? Vamos conversar, eu, tu e o martelo aqui. Entendeu? Então, quando você entra para esse nível de propósito de querer transformar a IA num sujeito, veja que a IA, ela é veja daquela definição lá do que seria o uso de TIC. É um coletivo. Mas esse coletivo, você não está personificando a IA. Você está trazendo ela como um elemento para a construção de conhecimento. Agora, quando a pessoa personifica a IA, transforma ela num sujeito, aí sim eu vejo problema. Sabe? Porque aí é onde você entra na moda de porque estava no GPT, porque inclusive para a produção de fake news, inclusive uma das grandes coisas que é o grande medo para ano que vem é o uso indiscriminado de IA para se produzir fake news. Entendeu? Porque aí as pessoas vão dizer, mas que eu vi no vídeo de fulano de tal, que aí, e claro, notoriamente no vídeo você vê que aquilo ali é uma produção de IA. E a pessoa toma aquilo ali como se fosse um fato consumado. Sabe? A pessoa não para refletir, a pessoa simplesmente entra no modo automático. E aí sim, porque o senso crítico já foi embora há muito tempo, e aí isso não necessariamente é IA. Por exemplo, quando lá o Orson Welles foi fazer a narração do Guerra dos Mundos lá nos anos 50, o povo realmente achou que o mundo estava sendo invadido por alienígenas. Entendeu? Ou seja, no rádio, o rádio fazia também esse tipo de manipulação. Então, o senso crítico, eu acho que ele nunca vai desaparecer, porque no dia que a gente abolir o senso crítico, aí sim, cara, aí eu vejo aquelas distopias de cinema ganhando vida. Mas fala aí o Charles, aí depois o Laudivan de novo. Eu acho que boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Eu hoje passei por um vídeo no YouTube de um rapaz, ele falando de um livro de um economista famoso, que eu, inclusive, já acompanho ele faz um tempo, né? Mas geralmente a gente vê muito os vídeos em inglês dele, né? E aí eu vi hoje, parece que não tem muita coisa traduzida, vídeos em português traduzidos, mostrando tudo. E aí ele falando de um conceito que eu provavelmente vocês já ouviram falar, que na verdade é uma tese dele, né? Uma teoria, uma tese, que ele disse que a gente não está mais numa fase do capitalismo, a gente está vivendo o que chama tecnofeudalismo, onde seria além do capitalismo, né? Uma fase, inclusive, pior. E aí, justamente, vai entrar nessa questão do problema das tecnologias, né? Que é como se grandes pessoas muito poderosas detêm basicamente tudo, que é poder de tecnologia e o algoritmo, e tudo vai ser... Tudo fica o grande perigo é que tudo fica no controle de grandes monopólios, digamos, de tecnologia que conseguem, com um clique ali, definir quem vai trabalhar, quem vai vender, quem não vai vender, quem vai produzir, né? Eu acho que é uma das preocupações que a gente tem, né? Porque, assim, é lógico que a tecnologia é importante, mas eu acho que a gente deveria, que eu não sei, talvez já não seja mais papel desse programa de mestrado, mas deveria haver, acho que mais discussões no campo mesmo talvez da filosofia, não sei, para repensar, porque eu acho que é uma fase, a gente está vivendo uma fase muito perigosa mesmo, né, em todos os sentidos. Essa questão das eleições mesmo é muito complicado, porque daqui que você venha provar, por exemplo, que determinado vídeo não era real, era IA, já pode ter acontecido um estrago grande. Eu queria fazer esse comentário, né? Mas eu creio que vocês já ouviram, ou certamente ouviram essa terminologia do professor Yannis Varoufakis. Já ouvimos, é um tema atual, né? Mas acho que isso também vem sendo pensado, vem sendo discutido, né? A necessidade de regulamentação, de tudo isso, né? Acho que também estamos em uma fase, em um momento delicado, né? Por conta de tudo isso, mas não tem outro jeito, né? Vamos ter que
como o professor está dizendo, né? De um lado, educação, saber pensar com tudo isso, né? Ter essa dinâmica pedagógica para aprender com as tecnologias, com a inteligência artificial, e, por outro lado, é um problema político, né? Não deixa de ser da regulamentação, né? De evitar, como você está colocando, uma concentração excessiva do poder. Enfim, esse conflito aí tá colocado. Eu vejo esse lado também me preocupa, né? Como um problema político. Não podemos condenar a tecnologia, né? Porque, como dizem, né? Até sociólogos famosos, né? A tecnologia ela é neutra, né? Ela não é nem boa nem má, né? Vai depender da utilização que nós vamos fazer dela, né? Enfim, acho que um discurso perigoso é esse, né? Da total desregulamentação, né? Tem que ter uma regulamentação de como utilizar, desde trabalhos científicos, né? Como o professor está colocando aí, né? Como que nós vamos utilizar? Então, o mau uso é plágio mesmo e pronto. E quem plagiar vai se dar mal, né? Então, temos que ter regras para isso. Até essa dimensão mais macro, né? Da concentração de poder nas big techs, mas essa questão está aí colocada, né, para as sociedades. Mas, enfim, não sei se o professor quer comentar, senão passa a palavra para o Laudivan. Não, pode passar para o Laudivan. Vamos lá, Laudivan, então. Vamos lá. Então, já aproveitando que o Charles falou, está na fila aqui, ó, Charles. O meu também está aqui na fila, mas vai demorar. Quando o professor estava falando da inteligência artificial, só até porque o pessoal normalmente está achando que a inteligência artificial ela é inteligente de verdade. Assim. Isso, eu ia colocar isso. Então, quando o professor Abidinaldo fala que é uma ferramenta, e a gente tem que entender que ela não é inteligente, isso é mais uma solução inteligente, mas ela em si não carrega a inteligência. Assim, é uma solução implementada por seres humanos, muito complexa, muito rica e tudo, mas... E a gente falando de trabalho acadêmico, a inteligência artificial ela traz aquilo que já foi produzido. Ela não vai trazer nenhuma novidade. Ela faz muitas combinações que às vezes parecem que são coisas novas, mas não são novas, são combinações do que já existe. Então, se a gente fala em contribuição científica, usando só IA não vai trazer nenhuma. Vai usar só o que já tem, né? Assim, aí onde entra a contribuição do pesquisador. Tem muito curso de engenharia de prompt aparecendo. Né? Essa é a mesma coisa dos coaches aí, os milagreiros que aparecem aí, os caras. Gente, se você conhece a área que você está perguntando lá para IA, e se você sabe se expressar e organizar seus pensamentos, é o que basta. O que a gente tem que evitar são perguntas muito gerais, que aí ela vai sair procurando um monte de coisa no que ela tem, e aí, é claro, tem termos que eles vêm de áreas de... O mesmo termo é usado em áreas de conhecimento diferente e ele vai trazer significados diferentes. Então, se você joga uma pergunta muito ampla, a IA não sabe discernir isso. Então, ela vai simplesmente chegar e jogar aquilo que ela encontrou, talvez até algum sorteio na hora ali. Né? Então, quando você conhece o que você está perguntando, você consegue ter construir um prompt mais específico, você já vai ajudando a diminuir o conjunto de dados que ela vai consultar, e aí diminuindo a chance dela, como é que o pessoal diz, dela ficar alucinar, porque você vai diminuindo essa possibilidade dela alucinar, porque você vai diminuindo esse conjunto, né? Então, é mais ou menos isso. Se você conhece o que você está perguntando, você está pedindo, e se você sabe se expressar bem ali, construir bem o seu... Não tem essa coisa de comando, não, assim, de você dizer assim, tal comando, não. É você usar as palavras claras
formatar bem o seu pensamento, eu uso isso muito. Né? Eu uso no meu trabalho e tal. E tem hora que tem prompt que às vezes eu faço que dá é um senhor prompt, assim, para poder ficar bem construído direitinho. O ponto de tudo isso que você está falando, Laudivan, é deixar claro que as respostas de um IA sempre serão probabilísticas. O que é que eu quero dizer com isso? Se você pegar o mesmo prompt e aplicá-lo para IA, assim, eu abri o GPT aqui, tu abriu o GPT aí, nós pegamos o mesmo prompt e jogamos lá. Vão sair duas respostas diferentes. Porque é probabilístico. Então, se é probabilístico, gente, você não pode tomar isso como uma verdade absoluta. É uma verdade, não posso nem usar verdade, é uma certeza relativa. Até que surja algo melhor. Então, você sempre vai estar baseado, se você for usar IA, é só você partir de um pressuposto, inclusive metodológico. É sempre uma conjectura que tu vai voltar. Você recebe uma conjectura e essa conjectura vai continuar válida até surgir uma coisa melhor. Então é por isso que você não pode dizer que aquilo ali é a resposta definitiva. Vou dar um exemplo claro. Eu uso bastante IA para consertar código. Entendeu? Às vezes eu quero consertar código, eu vou lá, não, bota aí. E ainda assim ela dá a sugestão errada. Certo? Você quer voltar à história do domínio do assunto. Se você não domina o assunto, você pega aquilo ali e engole tranquilo. Se você, volto a insistir, se você tiver a ciência que isso é uma ferramenta, entendeu? E vou usar uma analogia. Pensa que isso é uma chave de fenda. Ou é um martelo, ou é um alicate. Se você tiver isso, tá tranquilo. O problema é quando você começar a querer torná-la como se fosse um sujeito. Aí sim eu vejo onde é que é o problema. Entendeu? A gente... Aí a gente começa a personificar as coisas e a coisificar as pessoas. Aí é isso que está acontecendo agora hoje em dia. Entendeu? Então, é onde mora o problema. E particularmente, gente, eu vejo que é tudo conectado. Tudo tá ligado. Nós, pesquisadores, é que a gente tem a mania de sair pegando o mundo e guardando em caixinhas, sabe? Então, quando às vezes eu tava conversando com um colega meu assim, Dinardo, me explique, como é que é, uma coisa recente que ele pediu, olha, me explique as variações do dólar, mas não envolva política não, só use conceitos econômicos. Eu digo assim, poxa, mas tá danado, bicho, porque uma das bases da economia é justamente a política. Então como é que eu vou explicar o movimento da variação do dólar colocando a política fora? Não dá. Fica uma resposta capenga, entendeu? Então, talvez você. É interessante o que você coloca, porque a ciência sempre buscou uma ciência mãe, assim, né? Eu lembro dos meus estudos de sociologia, que o criador da sociologia ele pensou a sociologia como se fosse uma ciência que abarcasse todas as áreas. Tanto é que o sujeito era um engenheiro, né? Então, ele. Até engenharia, ele nem chamava de sociologia, chamava de física social. E você tem outros exemplos de pensadores trabalhando com essa ideia de uma ciência que englobe tudo, né? Talvez a nova tentativa de uma ciência que possa englobar, né, várias outras ciências, como você mostrou aí, talvez seja agora a ciência de dados, né? Porque também tem essa questão de a gente vê esse termo ciência de dados, pensa que vai ficar lá na estatística, na matemática, né? Mas é algo que engloba aí Ó, todas as áreas. a ciência de dados, Marcelo, é um tripé. É um tripé. Então, Assim, eu vou ter que usar um conceito da matemática, que é o famoso diagrama de Venn. Imagina três círculos que se sobrepõem. Um desses círculos é computação, porque você vai usar computador para fazer isso por uma questão óbvia, entendeu? Evitar a tarefa repetitiva. Então é para isso que eu uso computador, é para evitar a tarefa repetitiva. Entendeu? O segundo elemento é matemática barra estatística, por quê? Porque é ferramental. Só que o terceiro círculo, que para mim é o mais importante de todos, é sua área de conhecimento. Então, sempre ciência de dados entenda como computação, matemática e estatística, sociologia. Computação, matemática e estatística, administração. Computação, matemática e estatística, física. Computação, matemática e estatística, química.
computação, matemática, estatística, ciência política. Então, esse terceiro que eles chamam lá de domínio do negócio, mas quando ele fala negócio, não é no sentido comercial, não é no sentido empresarial, não. É no sentido da área de conhecimento. Claro, você pode ter ciência de dados no sentido que é computação, matemática e estatística, serviço social. Tá certo? E aí, pra quê? Pra você extrair informação de dados. E só que de novo, a gente acha que dado é dado numérico. Não. Mais de 80% do dado disponível na internet é dado não estruturado. O que é isso, gente? É imagem e texto. Tá entendendo? É imagem e texto. E a gente tem que aprender a tirar informação disso daí, que a gente tem uma dificuldade tremenda. Tá certo? Exatamente. Então o que eu vejo assim, como um fechamento final meu, a gente tá vivendo num mundo maravilhoso, só que esse mundo maravilhoso, ele tá andando numa corda bamba, certo? Porque o que eu tenho medo é da gente estar vivendo um novo momento Oppenheimer, né? Para quem assistiu, o Oppenheimer também foi apelidado de Prometeu americano, né? Prometeu porque ele conseguiu ajudar a desenvolver a bomba atômica, só que aí a gente, ao invés de utilizar o átomo de maneira produtiva para o bem, a gente quis utilizar para o mal. Então a IA pode ser um novo momento de Prometeu, do tipo, a gente está com acesso a uma coisa fantástica, só que ao invés da gente estar querendo utilizar para coisas boas, meio que a gente tende mais a utilizá-la para coisas ruins. E aí o efeito pode ser igual ou pior do que uma bomba atômica. Entendeu? Porque, assim, Chernobyl, o desastre de Chernobyl é equivalente a ter soltado uma bomba atômica ali. Só de que, de certo modo, a vida tá voltando ali. Entendeu? Inclusive, ali, lá em Pripyat, tá virando, assim, um laboratório de biologia fantástico. Só que eu não sei se a gente utilizar a IA pro mal, se a gente vai conseguir se recuperar, sabe? Eu tenho bastante preocupação contra isso. Por isso que eu acho que se a gente utilizar de maneira irresponsável, aí é um caminho sem volta. E aí, mais do que nunca, num mundo de computação, eu me agarro cada vez mais à filosofia. Cada vez mais eu estou me agarrando à filosofia nesse mundo tecnológico que está se abrindo aí para mim. Mas dito isso, professor Marcelo, é o que eu teria por enquanto para conversar aí com o pessoal. Bom, a gente agradece bastante, professor Abidinado, acho que foi bastante rico. Poderíamos abrir esse flanco da filosofia, né? Mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque também daria muito pano para manga. Mas é isso, pessoal. Eu, como falei, agradeço principalmente ao professor, também agradeço a presença de vocês. Nem todo mundo pôde estar aqui, né? Nós estamos com duas turmas, né? Mas tivemos uma audiência razoável. O professor sabe, né? Acho que lembra, né? As nossas aulas são às quintas, né? Não às quartas, então muita gente já tinha compromisso, alguns me falaram de curso de inglês e coisa e tal, mas o importante é que depois também o professor vai passar a gravação, aí vou poder disponibilizar para os demais, e gostaria de acentuar, né, que foi muito rico, achei bárbaro também, assim, os slides, né, você vai poder clicar ali e acessar a ferramenta, acessar textos, etc. Então, é algo para vocês estudarem depois, né, e se apropriarem. É claro que, como o professor mesmo disse, são mais de 500, né, inteligências artificiais, contando, né, mas enfim, estão ali várias possibilidades, né. Mas, enfim, Abdinado, agradeço e espero contar contigo em outras oportunidades, né, você que foi professor já aqui na Univasp, no Profiap, né, já deu muitas contribuições, mas com certeza continuará sendo um dos nossos principais convidados aqui no programa. Então, muito obrigado e um forte abraço, viu? Não, agradeço, Marcelo. Pessoal, tenham um bom Profiap aí, não desistam do curso, vale a pena terminar o mestrado.
depois vale a pena terminar um doutorado, caso vocês queiram ser pesquisadores. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha deixado uma mensagem positiva aí com vocês. Sucesso. Bom, e dado o meu nome, eu sou bem facinho de ser encontrado na internet, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, boa noite a todos aí e sucesso aí na vida. Valeu, Marcelo. Tchau, Obrigado, pessoal. Valeu. pessoal. Boa noite. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, professor Bernardo. Obrigado, Boa noite a todos também. Marcelo.